Muito bom dia a todos, sejam todos bem-vindos em mais uma jornada da nossa vida aí. É hoje, 21 de fevereiro de 2026, são exatamente agora 4h53 da manhã. Bem-vindo ao Conexão Prosperar Sem Errar com propósito DVN. 365 dias de disciplina, 277 dias de vitória, 365 dias de nova mentalidade. Aqui você vai chegar como você está chegando e encontrar uma forma diferente de viver a vida, de virar a chave, de mudar de fase. Por quê? Nós estamos mostrando a você o alicerce principal da virada de chave, de uma nova mentalidade, de uma nova rota, de um novo convívio. Enfim, tudo que temos para crescimento, temos informações. E essas informações, pessoal, o que faz ser mudada e transformada são nossas atitudes, são a nossa forma de viver a vida. Às vezes nós queremos trazer à existência da nossa vida uma forma diferente de viver. E é sobre isso que eu quero falar para você. Nem tudo é do jeito que eu quero. Nem tudo é do jeito que eu quero. Nem tudo é do seu jeito. Mas para você entender e compreender isso, você tem que ver um posicionamento. Qual o posicionamento? Eu falo novamente, não sou psicólogo, não sou psicanalista, sou um orientador comportamental. É algo que já aconteceu comigo, que já pratiquei no passado. E eu pratiquei tanto coisas ruins, como comecei a praticar as coisas boas. E eu vi que as coisas ruins me ensinaram a não praticar coisas ruins mais, e sim moldar a minha forma de pensar, moldar a minha forma de agir, entender que nem tudo que eu quero é meu ainda, mas o meu projeto pode ser meu. Então, ou seja, eu quero comprar um veículo, eu quero comprar um imóvel, uma casa, mas ainda não é meu. Mas se eu projetar, aquilo vai ser meu, ao seu tempo, não ao meu tempo. Tem gente que quer subir de uma vez na vida. Tem gente que quer transformar a vida de uma vez, está cansado de tanto sofrimento, de tanto prejuízo, de tanto não que recebe em seus negócios, projetos ou desemprego. Enfim, muito não que ele recebe. Então, ele passa a se frustrar com os acontecimentos cotidianos de sua vida. Então, ele para de projetar o seu futuro. Eu já fui assim, parar de projetar o futuro. E hoje, quando eu vejo algo para ser feito, e aquele algo não sai do meu controle, não sai da forma certa que tem que ser, não vou mentir, me bate uma ansiedade, sim. Me bate uma ansiedade que às vezes eu até me pergunto, será que sou eu mesmo? Mas eu me controlo, me esforço para me controlar, eu me desligo um pouco das redes sociais, de todas as informações, vou ler a palavra de Deus, eu sento para me ver um filme, para me desligar o pensamento daquilo. Então a melhor forma de você fazer às vezes é se desligar das informações que você tem de algo que você quer ter, para não crescer em você uma ansiedade. E essa ansiedade que infelizmente vai te fazer mal, tá certo? Hoje nós iremos falar muito sobre isso. Teremos uma horinha aí, a gente irá falar praticamente alguns versículos bíblicos voltados para a fé, para a nossa realidade. Então tudo aqui é na realidade, nada aqui é imaginário, certo? Tudo que fazemos aqui é na realidade daquilo que tem que ser feito. Então eu vou estar daqui a pouco, vou estar mostrando para vocês através da palavra de Deus, através das suas condutas, o que tem que ser feito, o que será feito, o que pode mudar, o que não pode mudar. Porque a mudança, ela pode acontecer em qualquer momento da sua vida. Ela pode acontecer em qualquer momento da minha vida.
mas ela só acontece quando a gente permite. Já cansei de falar isso para vocês. Cansei não, vou insistir em falar para vocês todas as vezes. Eu já falei isso para vocês em outras lives, que a mudança só vem quando você permite. E quando você permite, a coisa vem, a coisa acontece. Então, vejam bem. No livro de Provérbios, olha só, antes de qualquer coisa, antes de tocar nisso aqui, antes de tocar nesse assunto, quantos projetos você fez no passado e não alcançou? Quantos projetos você tentou, se esforçou para que aquele saísse do papel e se tornasse real na sua vida? E você, por um tempo, acreditou e aquele projeto não se realizou e você desistiu. É aí que está a história. Por que você desistiu? Até você, porque era para ter algo muito surreal e eu não consegui permanecer, eu não consegui fazer a maneira certa como que tinha que ser. Eu vou mostrar através da palavra de Deus, que vocês lembram, que sempre eu falo isso, que a sua mudança de vida parte de dentro, entende? Deixa eu só ajeitar essa cadeira aqui, porque está meio isso. A sua mudança de vida começa de dentro. A sua virada de chave começa aqui dentro. Por isso que chama conexão prosperar sem errar. Para você, todos, para prosperar, já erraram. Todos. Não tem uma pessoa que não errou. Por isso que eu coloquei esse título de prosperar sem errar. Como que tenho que prosperar sem errar? Vamos na base. Não vamos pensar em crescimento financeiro. Não vamos pensar em status, em poder. Vamos na base. Quando, onde e como começo a prosperar? Quando você alimenta seu interior. Quando você procura a base do seu interior. Busca o nascimento, busca o entendimento, busca moldar a sua vida. Essa é a base para você adquirir conhecimentos, projetar seu futuro, onde você vai prosperar sem errar. E mesmo ali tentando acertar, você vai ter erros, mas você não vai desistir de insistir em prosperar. Por quê? Porque você vai aprender o caminho, um caminho mais fundo, um caminho mais detalhado. Porque seria fácil eu chegar aqui e falar para você, olha, vamos fazer um posicionamento, vamos mentalizar assim, isso e aquilo, vamos falar isso todo dia, essas palavras, essa frase, compra meu curso, você faz isso e aquilo. Seria fácil. Mas o mais difícil é você treinar você. E o Prosperar Sem Errar é um treinamento íntimo. Você tem que treinar sua mente todos os dias. Olha, são 21, hoje é 21 de fevereiro. Então praticamente já são 51, 52 dias de live. Só nesse contexto da disciplina. Provavelmente dia 25, agora, nós iremos começar a segunda parte do Está Escrito. Porque nós fizemos a primeira parte do Está Escrito, que foi ótimo. Aquilo me moldou, me ajudou, eu tenho certeza que ajudou muitas pessoas. Por quê? A gente pegou um trecho bíblico todos os dias, lemos e explicamos, entendemos qual o significado daquilo. E para que serve estar escrito na nossa vida? É quando para a gente colocar Deus primeiro em frente de tudo. A gente temos que colocar o Criador à frente de tudo. Você, tudo bem, tem a sua profissão, você tem o seu dinheiro, tem os seus imóveis, tem tudo que você precisa. Mas você fala, não, eu coloco tudo nas mãos de Deus, tudo bem. Você tem que colocar nas mãos de Deus, sim. Mas você tem que colocar a sua base, o seu pensamento, o seu coração, a sua alma, o seu espírito, o seu corpo,
o seu desejo no altar, no trono de Deus. Então nós entendemos que se Deus é a base de tudo, então eu não posso ser esse contexto. Não posso falar assim, não, então eu vou conquistar as coisas trapaceando. Então eu não estou colocando Deus. Não coloco Deus aí como base. Eu coloco a minha força. Eu coloco o meu conhecimento. Mas quando eu coloco Deus à frente, o projeto está aqui, eu apresento a Ele, oro por aquele projeto e apresento aquele projeto, falo para Deus consagrar e peço a Deus para criar condições, me dar saúde, criar situações para que aquele projeto seja realizado. Então isso é quando você tem a base de todos os seus ganhos, de tudo que você tem, Deus em primeiro lugar. E vamos lembrar uma coisa, né? Para se viver, pessoal, não precisa de muito, não. Entende isso? É com pouco que se sobrevive nesse mundo. O muito desse mundo é consequência da sua entrega a Deus. Lógico que eu não estou falando para você se acomodar com o que você tem. Não estou falando para você, você fala uma coisa e depois se muda. Eu falo, não. Eu estou falando para você o seguinte. Não precisa você querer muita coisa. Não precisa. Para você viver, não precisa. O bastante já está bom. Vamos respeitar como Deus quer que o ser humano vive. Talvez, mas na Bíblia fala que Deus quer que a gente viva regalado, que não pegue emprestado e se empresta, que tenha uma vida boa, abundante, sim. Mas a vida abundante não é só riqueza, não é só dinheiro. A vida abundante é paz. Você tem que ter paz interior. Quando você tem paz interior, tudo vem na sua mão. Você não tem ansiedade, você tem tranquilidade. Tá certo que você fica conhecido, as pessoas te conhecem, por um motivo ou outro que você às vezes fez para você e deu certo, e você começa a ajudar as pessoas. Começa a ter fama, né? As pessoas, esse aqui é o fulano que eu vi na internet, eu tá rodando o vídeo dele para todo lado. Você não pode se conter com isso. Isso aí é uma coisa que vai passar. Isso é uma coisa que vai passar. O que a pessoa acontece? A pessoa acontece isso, igual, por exemplo, vamos dar exemplo de mim. Tem uma época que eu comecei a fazer lives, uma atrás da outra. Isso tem tempo, tem uns 4, 5 anos. Aí tem uns 5, 6 anos. 5 a 6 anos. Aí, um belo dia eu fui no mercado, na capital. E, tipo assim, o público era criança. Eu estava iniciando a mexer, trabalhar com live. Não tinha essa intenção de fazer live de autoajuda, live que poderia me ajudar. Não tinha projeto. Estava fazendo por fazer. A criançada começou a me ver. Porque você sabe, criança acessa mais Kawaii, TikTok, rede social do que a gente adulto. Você sabe disso. E os que acessam rede social, os adultos que acessam a rede social muito, às vezes, é mais pornografia. São viciados. E tem crianças que correm o dedo no que tem ali que você não tem noção. É louco. E eu passava, as crianças apontavam o dedo para mim. É ele. E as pessoas, eu tenho um apelido lá, né, no Kawaii chamado Fureca. O Fureca. É fama. Passou. E aí? Fiquei rico por isso? Então tudo passa. Tudo passa. Você tem que fazer algo que não passa, que é o seu conhecimento. Aquilo que não só te ajudou, mas que você vai ajudar outras pessoas, que é o seu conhecimento. Essa é a maior riqueza. E ter a base, que é Deus. Acima de tudo, Deus é a base de toda a sua riqueza. Deus é a base do seu casamento feliz. Deus é a base do seu emprego. Deus é a base do seu trabalho, do seu empreendimento, dos seus projetos, da sua profissão.
Deus é a base da sua família. Deus é a base de tudo. Há quem acredite nisso e há pessoas que não acreditam nisso. Então o mundo gira em torno da base. Entendeu? O mundo não gira por girar. Existe um significativo muito grande. O planeta Terra, um globo ficar girando em volta de si próprio, em volta do Sol. Então ele gira em torno da base, em cima da base. E a sua vida tem que ser do mesmo jeito. Ela tem que girar em torno da base, em cima da base, que é Deus. É Ele que te permite acordar de madrugada e estar aqui, ou assistir esse vídeo, ou assistir essa live, ou ver algum trecho. Não sou eu. Se você chegou aqui até agora, pode ter certeza, é Ele que permitiu você chegar aqui até agora. É Ele que permite você assistir. É Ele que te dá força para assistir. Não sou eu. Ele simplesmente abre a sua mente, expande sua mente, porque sua mente está travada, fechada, envolvido somente com as coisas terrenas e esquecendo do plano espiritual que está preparado para você, para mim, para todos nós. Tem gente que acredita, tem gente que não acredita, mas tenho que respeitar. Mas vamos lá no nosso propósito de hoje, na nossa palavra de hoje aqui, uma explicação muito... hoje tá louco demais, viu? Hoje tá muito louco. Provérbios 16, versículo 1. Do homem são as preparações do coração, mas do Senhor a resposta da língua. Todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. Confia ao Senhor as tuas obras, e os teus pensamentos serão estabelecidos. Olha só. Do homem são as preparações do coração, mas do Senhor a resposta da língua, ou seja, o seu coração te impulsiona a fazer as coisas. Não estou falando do pensamento. O homem em si, carnal, aqui está falando do homem carne. Carne, não estou falando pecador, carne, não estou falando pecador não. Estou falando do homem carne, o instinto humano. Nós preparamos muito as coisas. Nós queremos as coisas tudo daquele jeitinho, sabe? Complexo de detalhes, como é que a pessoa tem, muito detalhista. Ela quer colocar tudo certinho. Não pode, não põe um copo, vai cair, chega o copo pra cá. Igual tem mulher que é assim, né? Põe lá as coisas lá na mesa, aí o copo tá virado um pouquinho. Não, o copo tem que ficar mais pra cá. Muito detalhista. Então, isso é do homem. Isso é do homem. Meu, seu, mulher. Isso é nosso, instinto. Mas o Senhor, a resposta da língua, ou seja, o que fala. A gente coloca tudo organizado, mas quem responde é Deus. Se está certo ou está errado. Não é eu que eu vou responder. Não é você que vai responder. E continuando. Todos os caminhos do homem são puros seus olhos, mas o Senhor pesa o seu espírito. Para nós, tudo que fazemos e iremos fazer é puro. É certo. Tudo que iremos fazer é certo. Mas para Deus não é. Deus pesa o espírito. Qual que é o espírito? A intenção daquilo que você vai fazer. Às vezes você vai fazer algum negócio e você está vendo ali somente o seu lado. Tem que ser bom para mim. Para mim. Esqueço dos outros. Mas Deus pesa o espírito, pesa a intenção sua. E olha que nos dias de hoje está muito difícil isso, né? Antes, há alguns anos atrás, antes dessa proliferação da tecnologia tão avassaladora, nós entendíamos que o homem tinha muito palavra de se cumprir. Ou seja, a pessoa, na época do meu bisavô, por ali,
Era o fio do bigode, né? Ah, o bigode. Não, vamos colocar nem isso. Era a palavra antes disso. Dava a palavra, podia ter certeza que aquela conta seria quitada. Depois veio o fio do bigode. Depois do fio do bigode, aí veio as promissórias, o contrato. Depois disso já veio o cheque. E do cheque já está hoje nessa parte aí de promessa de pagamento, em cartão de créditos, em crediários. Então, enfim, foi um processo para chegar até aqui. E por que esse processo era com a palavra e hoje existe o crédito? Vocês entenderam? Quando você dá a palavra tem mais poder do que o crédito, do que o dinheiro. Lembra que eu falei esse dia para trás em uma live? Que Deus fez o mundo com a palavra. Deus não fez com crediário próprio. Deus não fez o mundo com crediário próprio. Deus não fez o mundo com fio do bigode, nem tanto com a promissória ou com o cheque. Deus fez o mundo com a palavra. Então, ou seja, a palavra tem mais poder evolutivo do que qualquer outro tipo de compromisso. Quando você, homem ou mulher, se casam e ali você está no altar, o padre, o pastor fala, ó, prometo respeitar-te, amar-te na saúde, na doença, na riqueza, você está dando a sua, você está uma coisa decorada, né? Mas você está dando a sua palavra ao seu cônjuge. Ele não está assinando uma promissória, não está dando cheque, nem tampouco usando cartão de crédito, nem fazendo um contrato. Ali você está dando a sua palavra. Aí quando vocês casam, passam um período de tempo pequeno, já começa a ver o desrespeito, as agressões físicas, verbais e psicológicas. Então, você esqueceu da palavra, você lá na frente do altar ainda, diante do Altíssimo. Se isso é uma coisa tão simples, tão pequenininho, e você não usou a sua palavra, imagine o contexto, tudo aqui fora, que é uma empresa que você tem que dirigir, que é um terreno que você tem que negociar, que é um emprego que você trabalha. Se é uma coisa tão simples, você não usou a sua palavra de hoje. Ah, Théus, eu não sou casado. Eu não casei, sou solteiro. Pois é. Você deu sua palavra para sua mãe, para o seu pai. Isso é uma pessoa certinha, de não se desviar, aprende para esquerda e para direita. Por quê? Sua mãe falou, meu filho, que é seu é seu, que é dos outros é dos outros. Não deseja que é dos outros, não, dos outros é dos outros, o seu é seu. Você não deu sua palavra. É muito difícil isso. Hoje, honestidade, nos tempos de hoje, 2026, nos tempos de hoje, é muito difícil, mas existe ainda esse tipo de pessoas que tem a palavra ainda, ter a palavra de negócio, ser honesto. Aí a pessoa fica aí perguntando, mas Deus, eu projetei isso, projetei aquilo, fiz isso, te apresentei, consagrei, mas as coisas não acontecem. Tá demorando muito, Deus. Realmente tá demorando, era para ser em dias aquele projeto seu. Vem como estalar de dedo. Mas já tem anos. Por que será? Pode ser aqui, ó. Todos os caminhos do homem são puros seus olhos, mas o Senhor pesa o seu espírito. Às vezes o seu espírito está ruim. Sua intencionalidade é ruim. Às vezes você tem até vontade boa, mas a intencionalidade é ruim. Não, mas são as melhores intenções. De melhores intenções, o inferno está cheio. Porque na hora que você está ali no meio daquele ciclo ali, você sabe quem você é. Você se corrompe. Você deixa de ser uma pessoa pura e passa a ser uma pessoa impura, que é desonestidade, traição. E aqui diz mais. Confia ao Senhor as tuas obras e os teus pensamentos serão estabelecidos.
Então está mostrando uma confiança. Eu tenho que ter essa confiança em Deus. Eu tenho que procurar ter essa confiança em Deus. Eu tenho que procurar. E diz mais. Olha o porquê desse alvoroço da sua vida. Esse alvoroço de não conquistar. De tudo parado. O coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Viu como é forte? Eu vou ter que escrever isso aqui, porque vou ter que escrever dito mais coisa, mas esse aqui é muito forte, viu? É esse aqui mesmo, ó. Esse aqui, ó. O coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Às vezes, você, até eu planejo as coisas, não dá certo. Mas por quê? Porque é Deus que dirige meus passos, não sou eu. É Ele que me guia, pô. É Ele que me coloca lá em cima. É Ele que me transforma. É Ele que me dá condições, me dá saúde, me dá energia, me dá força de vontade, me dá bons hábitos, me dá visão, me dá direção. É Ele. Não sou eu. Eu simplesmente, eu me esforço para ir. Eu me esforço para fazer as coisas. Eu me esforço para planejar as coisas. Para ver se sai conforme, ou se não sair igual eu quero, mas vai sair perto. É eu que faço, mas a resposta vem dele. Não adianta eu tentar iludir Deus na minha direção. Não adianta eu mostrar para Deus uma coisa que eu não sou. Às vezes você aprende, não, então tá, vou mudar meu pensamento, vou deixar na onde... Mas dentro de você não é. Dentro de você é aquela pessoa mesquinha, é ainda aquela pessoa egoísta. É a pessoa que só pensa em você, só faz... A intencionalidade sua é só para você e não para os outros. Por isso que ele fala que o coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. É muito forte isso aqui, pessoal. Você não tem noção. E vou mais além disso aqui ainda, hein? E vou mais além disso aqui. Olha só o que fala aqui. Mais um trecho para finalizar essa parte, que nós vamos passar para outra. Os pensamentos diligentes tendem só para a abundância. Porém, os de todo apressado tão somente para a pobreza. Aqui está falando sobre a ansiedade. Viu o porquê que as coisas não acontecem? A intencionalidade. Olha a intencionalidade aqui. Meu pensamento, o diligente, tende só para a abundância. Eu só tento em ganhar, em vencer, em crescer, dar a volta por cima. Ser o tal, ser o melhor. Sou o vencedor, no topo, primeiro lugar. Porém, os do tolo, apressado, tão somente para a pobreza. Quando você tem um pensamento de crescer, de vencer isso e aquilo, show de bola. Mas quando você apressa, ou seja, a ansiedade, você deixa a ansiedade falar mais alto, você é uma pessoa tola. Tola. Só isso. Que são somente para a pobreza, ou seja, você é uma pessoa tola. Por quê? A ansiedade faz coisas com a gente que a gente nem imagina, pessoal. Você não tem noção o que a ansiedade faz. A ansiedade acaba com a gente. A ansiedade destrói a gente. Destrói suas ideias. E lembrando que a ansiedade é tão prejudicial à saúde que a ansiedade destrói seus neurônios. Sabe aquele neurônio que te faz descansar? Que te faz refletir? Que te faz, às vezes, sentar, se desligar de tudo e apreciar as coisas mais simples para você entender aquele momento de lazer que você tem com a família, onde você, um passeio, não, vou dar uma descansada, eu vou para um lago, vou pescar, eu vou para uma chácara, vou dar um passeio, não vou para um lugar onde tem pessoas, eu vou me relaxar.
aquele momento ali é único seu, aí você vai lá e leva o celular ainda. Você está indo ali para se desligar de tudo, porque o seu nível de ansiedade está avassalador. Você não desliga. Você está ali, mas sua cabeça está nas coisas que você deixou para trás. Está lá na atividade na cidade, no seu trabalho, na sua empresa, no projeto que você tem que entregar, na cirurgia, no caso que você pegou. Então, você tem que se desligar às vezes. Esse desligamento faz bem. Você não pode acomodar com o desligamento. Mas você tem que desligar para dar um stop no seu cérebro. Para voltar a uma atividade melhor. Para ter uma atividade melhor espiritual. Para saber lidar com as situações. Situações difíceis, pessoal, todos nós temos. Complicadas, todos nós temos. Mas essa situação só vai acabar definitivamente quando nós fechar os olhos para este mundo. Quando acabar. Você morrer. Não adianta falar, não, porque eu vou encontrar paz. Você tem que ter a paz interior. Quando você tem paz interior, pode vir problema, monstro, problemas irreversíveis. Você tendo paz, você resolve, você não vai ter ansiedade, você vai tomar a atitude certa. Você não vai agir com o coração, você vai agir com a razão, você vai pensar mais. Isso vai acontecer. Mas quando você não tem paz, você luta de um lado, luta de outro, faz isso, faz aquilo, quer se mostrar e quer aparecer. E não vai. Tenha paz no seu interior. Minha esposa fala para mim direto. Tenha paz. Relaxa. Vai dar certo. Às vezes é eu que tenho que falar para ela, meu bem, que se acalma. Ainda bem que somos assim, né? E vamos continuar assim. Em Tiago 4,13, fala. Eia. Olha para você ter ideia, é uma coisa mais forte. Eia. Agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, e lá passaremos um ano, e contrataremos e ganharemos. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque que é a vossa vida é um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Em lugar do que devieis dizer, se o Senhor quiser, e se vivermos, faremos isto ou aquilo. A gente tem que planejar assim. Temos que fazer planejamentos. Até você está com a Bíblia, entenda. Temos que fazer planejamento. Vamos planejar. Mas quando você planeja carnalmente, quando você planeja para sua intencionalidade, você planeja dessa forma. Iremos em tal cidade, passaremos um ano e contrataremos e ganharemos. Ou seja, você planeja assim, não, eu vou fazer uma empresa, a minha empresa vai para tal lugar, a minha empresa vai crescer, vou contratar tanto, isso e aquilo, e pronto, acabou. Você planejou isso. Mas abaixo, fala uma coisa. Em lugar do que devieis dizer, se o Senhor quiser e se vivemos, faremos isso ou aquilo. Então, ou seja, olha, eu vou lá para a cidade e tal, fazer isso, mas se Deus permitir, pronto, aí você pôs a base. Aí a coisa acontece. Não adianta você querer planejar algo do seu futuro e não ter a base. Deus, Ele dá sabedoria àqueles que o buscam. Deus nos mostra o melhor caminho a segui-lo, ou andar nesse mundo.
Basta eu querer entender, permitir Ele dirigir minha vida. Aqui está falando da direção. Quer ter uma direção óbvia para a sua vida financeira? Então aprenda a dirigir com reverência a Ele. Você está vivo porque Deus permite você estar vivo. Você está aqui conosco, está em live, na live, vendo, assistindo isso aqui, porque Deus permite. Se não entra ninguém na minha live, amém. Graças a Deus. Mas se entra, amém. Como tem sido esses dias, são 52 dias, pouquíssimas pessoas vêm na live. Por quê? São pouquíssimas pessoas que querem se disciplinar. Disciplina, ninguém quer ser disciplinado, pessoal. Ninguém. A pessoa já tem sua vida. Já está com seus 30, 40, 50, 60, 70, 80 e acha que não precisa se disciplinar. Mas vou fazer o quê? Eu vou morrer por isso? Eu vou fazer live? Gente, vocês têm que fazer isso. Tá errado. Não posso. No momento certo, essas pessoas, Deus revelará para essas pessoas que elas têm que ser disciplinadas. No momento certo, elas vão entrar em live. No momento certo, isso aqui vai estar lotado. Então, mas você fez o ano todo, mesma coisa. Só vinha uma, duas, você está na bolha. Que a internet, os algoritmos entregam. Não tem problema. Mas está tudo gravado, né? Todas as lives estão gravadas. Um dia alguém vai ver. Um dia alguém vai interessar. Um dia alguém vai vir. Aí o problema não é meu. O problema é de Deus. Por quê? Porque é Ele que dirige. Eu faço o que está escrito. Eu não chego assim e falo, não, o que eu vou falar isso? O que eu vou dizer? Não, eu faço o cronograma, daqui, às vezes eu busco o trecho bíblico e trago sobre aquela pauta, ou às vezes é coisas que eu já passei, exemplos que já aconteceu. Por exemplo, igual a live de ontem foi dedicada dedicada ao meu tio, né, que faleceu, e lá tem coisas a qual eu vivenciei, que eu vi dele, que eu vi na família. Então tem coisas que alguma coisa pode mexer com você. Eu não sei o que é. Às vezes, você está chegando na live agora, assistindo, e essas palavras estão sendo para você. E está entrando como se fosse uma faca no seu peito. Você está ficando até com raiva de mim. Você nunca mais, você fala assim, eu não quero assistir esse cara mais. Esse cara é muito louco, esse cara é doido, não existe isso. Aí eu sou conhecedor, eu tenho um curso de teologia, cartologia, eu sou pastor, eu sou isso, sou bispo. Esse cara fala muito pelos cotovelos. Mas um dia você vai entender. Na sua cabeça eu sou o pior, né? Na sua cabeça eu sou o pior. Mas lembra que quando você começou, você era assim também. Às vezes eu não tenho o mesmo patamar do seu conhecimento. Às vezes você é mais evoluído que eu em informações. Mas na prática. Porque se fosse prática, você não me julgava. Você simplesmente me ajudava. Ah, mas eu não falei nada. É, mas você pensou. Você já me julgando. Quando a gente evolui, a gente não julga as pessoas. A gente olha e vê um pretexto. Aquilo ali aconteceu porque teve que acontecer. Eu permiti que aquilo acontecesse. Há uma diferença muito grande. Então nós entendemos que tudo é providência de Deus. Tudo que acontece na nossa vida é providência de Deus. Nós vivemos, erramos, tentando acertar. E continuaremos errando. Porque nós não buscamos um equilíbrio. Às vezes nós tentamos buscar esse equilíbrio, que a Bíblia nos fala tanto. Mas temos a intencionalidade desse equilíbrio ser aquilo que pensamos. Tipo assim, vamos ver se você entendeu. Você pensa em batata e batata. Aí você vê todo mundo querendo comer batata. Tudo mais. Aí você fala assim, não, mas eu tenho que ser equilibrado. Eu tenho que deixar a pessoa pensar à vontade. Mas ela tem que comprar minha batata. Então sua intencionalidade é a batata. Você quer que a pessoa, mesmo calmo, mesmo supostamente, né, equilibrado, você tem a intencionalidade que a pessoa compre sua batata. Mas quando você tem o equilíbrio,
pleno, 100%, já era, já foi. Nem que mais você tá. Porque Deus te levou pro auge. Você alcançou o primeiro lugar. Quando você chega no pódio, o primeiro lugar é o equilíbrio espiritual. Entenda isso. Todos os seus projetos têm um significativo importante para você e para Deus. Mas só vai passar a ser importante para Deus quando você colocar Ele em primeiro lugar. Todos os objetivos que você tem na sua vida, a qual você coloca Deus, que é a base de tudo, em primeiro lugar, a sua vida vai fluir. Se você fazer o contrário, você vai ter dor de cabeça, problemas irreversíveis. Aí você não vai dar conta de resolver e vai se tornar crônico, você vai se frustrar e desistir daquilo. Então não desista, tá? Não desista disso. Você tem que fazer algo que mude sua história. Algo que mude sua história. O que mude sua história? Procurar me equilibrar. Procurar ter esse equilíbrio. Tá falando aqui, ó. Eia, agora vos que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, e de lá passaremos um ano, e contrataremos e ganharemos. Tudo bem, você projetou. Mas que erro tem isso? Não tem erro nenhum. Isso aí, você não teve erro nenhum nisso aqui. É um erro, você não tem um projeto da sua vida, é isso. Você está projetando a sua vida. Ó, novamente. Olha só. Eia, agora vos dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade. E lá passaremos um ano e contrataremos e ganharemos. Tudo bem. Aí Deus fala, digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã. Porque é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Em lugar do que devieis dizer, se o Senhor quiser, e se vivermos, faremos isto ou aquilo. Ou seja, a nossa vida é um vapor, pessoal. A nossa vida aqui é praticamente um vapor. Pessoal, a nossa vida aqui é um vapor. Por que o vapor? Porque quando você coloca uma água para ferver, ele está saindo aquele vapor, mas automaticamente quando desliga aquele fogo, que esfria, o vapor acaba. Então a nossa vida é assim. Nós temos a intencionalidade de mudar de vida, de ter um novo patamar de vida. Mas nós não temos, se nós não tivermos a base, que é Deus, não vai adiantar nada, você vai nadar e morrer na praia. Pode até você ver uma mudança de vida, mas não vai vivenciar e presenciar. Por quê? Se frustrou. O primeiro problema, desse tamanhozinho, se frustrou e já era. Para alcançar a transformação, você tem que ter a base na sua vida. Para alcançar uma mudança, você tem que almejar essa base. E qual é essa base? O Senhor Jesus. O Senhor Jesus é a base essencial de mudança de vida. Muitas pessoas vivem hoje assim. Já tenho minha casinha, tenho meu carrinho, tenho meu empreguinho, tenho minha rendinha, minha aposentadoria, né? Meu ordenadinho, já tenho meu dinheirinho. Só que Deus quer dar muito mais do que isso para você. Por quê? Ele te deu inteligência. Ele te deu visão. Mas você já permitiu o mundo instalar algo para você? Não, você já está bem, você já trabalhou bastante na sua vida. Você já está aposentado, não precisa trabalhar mais não, chega. Eu fico lembrando aqui na palavra de Deus, Abraão, né? Abraão foi pai com 100 anos. Deus apareceu para Abraão com 90.
80. Mas o milagre de Abraão foi com 100 anos. Velho, idoso. E o cara tinha um vigor, uma vitalidade, estava trabalhando. Próspero, porque Deus era a base dele. Tinha gados, muito gado, muito camelo, muito jumento, muito tudo. Ouro, muitos servos. Ele administrava aquilo que Deus dava para ele. E Deus honrou ele com um filho, com 100 anos de idade. Mas por quê? A intencionalidade dele era servir a Deus. Era colocar Deus à base dele. Deus, eu não acredito nessa história. Beleza. Então acredito na sua, né? Acredita nas consequências da vida. Então passa a ser justo. Passa a ser justo e honesto. Isso é intencionalidade de ajudar as pessoas. É obrigação da gente. De todo ser humano é ajudar um ao outro. Mas lembre de uma coisa. O seu coração bate aí dentro de você. O peito seu tem um coração. Para ele bater, nem o cientista consegue explicar como ele trabalha, tá? Ah, o nervo, o neurônio, pineal, manda eletricidade e tal. Esse aqui o cientista dizem. Né? O cientista, a medicina fala. Não estou criticando a medicina nem o cientista. Mas espiritualmente falando, na realidade, tá mais a fundo, tá não? Acho que tá mais a fundo esse entendimento. Você vê, nós estamos em 2026. Agora que a tecnologia, a medicina, melhor dizendo, está descobrindo a cura definitiva do câncer. Agora que está rumores de cura de uma pessoa tetraplégica, uma pessoa que quebrou coluna. A coluna que é um movimento do corpo inteiro. Com os tratamentos, com a composição que tem na própria placenta. Faz um antídoto, injeta na coluna, na medula e faz a pessoa andar novamente. É fantástico a mente do ser humano, pessoal. Olha a intencionalidade dessa doutora, dessa médica, dessa cientista. Brasileira, hein? Brasileira. De trazer a pessoa a andar novamente. A não depender mais de coisas e pessoas para sobreviver. Então está avançando a medicina. A tecnologia está avançando. Mas não avança a palavra de Deus. O conhecimento da palavra de Deus não avança. Avança sim. Igreja A, B, C, hoje eu prego o evangelho, amanhã eu quero abrir meu ministério, vai avançando, ótimo. Mas avançar a maneira que tem que ser avançada, que é te levar até a base que é Deus. Você avança a sua empresa, você começou vendendo, tem gente que nem conhece, tá? Na época existia, há muitos anos atrás, telefone público, os orelhões. E era movida a moeda, depois foi para ficha, depois foi para cartão. Aí depois já entrou a era do celular e já começou a modificar tudo. Aí você começou a vender ali ficha telefônica. Aí você vai expandindo pontos de venda. Eu vendia ficha telefônica, pessoal. No orelhão de casa lá, tinha um orelhão na porta de casa, eu tinha banquinha, vendia balinha, tudo em orelhão e ficha telefônica, e vendia muito. Porque todo mundo queria ligar. Todo mundo queria ligar, e às vezes esquecia, não tinha condição de comprar a ficha, eu vendia a ficha para ele telefônica. Vendia. Lá na Vila Brasília, eu lembro até como se fosse hoje. Tinha em frente do Correio. Tinha uns prédios, lá tem esses prédios ainda, o Correio tá no mesmo lugar. Mas a casa que eu morava, eu não sei se tem essa casa lá ainda, ou derrubou ou fiz prédio, mas tinha uma casa entre os prédios. Aí tinha a porta da casa pra rua paralela à avenida, a Transbrasiliana, se eu não me engano, e uma portinha virada para a Transbrasiliana. Aí eu pegava aquela portinha, abria, colocava ali a minha banquinha, ia pra escola, voltava e vendia ficha. E ficava ali. Era meu ganho. Eu tava lutando. A minha intencionalidade de ter me comprar minhas coisas. Minha mãe trabalhava, minha mãe estava separada, meu pai, padrasto, estava lá, mas eu ganhava alguma coisa. Eu tinha intencionalidade ali de crescer.
Mas a minha intencionalidade ali não tinha base, que era Deus. E não cresci ali. Porque eu não tinha intencionalidade de colocar Deus como base. Eu pensava dessa forma aqui, ó. Dessa forma. Eia, agora vos dizeis, hoje, amanhã, iremos a tal cidade, e lá passaremos um ano, e contrataremos e ganharemos. Só isso que eu pensava. Ganhar dinheiro, ganhar. Crescer, não. Eu crescer, não contratar ninguém. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã. Porque a vossa vida é um vapor que aparece por um pouco e depois desvanece. Ou seja, a minha vida ela vai e no piscar de olhos já foi, já era. Eu não pensava nisso. Eu pensava, instalado na minha cabeça, tem que trabalhar, estudar. Eu não sabia, você tem que trabalhar, estudar, e quando você trabalhar, ter renda para você crescer. Não tinha isso na minha vida, não. Isso foi explicado para minha mãe, não me explicou isso não, tá? O negócio era só trabalhar e me sustentar, só isso. Mas não falava, você tem que crescer, você tem que sair daqui e passar para coisa grande. Não tinha esse sonho, minha mãe não permitia instalar esse sonho. E eu era criança, pô. E não virei bandido, não matei ninguém, né? E continuei trabalhando. Então, ou seja, ela não me educava financeiramente, me educava em ganhar dinheiro e trabalhar para me sustentar. Isso sim. Não é errado? Não é errado, não dava. Mas tinha que apimentar, né? O filho, você tem que prosperar e crescer. Você disse que lá na frente você tem uma empresa. Deveria falar isso. Mas infelizmente não é culpa dela, porque ela aprendeu assim e dela passou para mim assim. Mas chegou aqui agora, eu quebrei esse núcleo perdido. Eu quebrei esse laço errado. E hoje eu destravei minha mente para muita coisa. E hoje eu faço desse jeito. Em lugar que deveis dizer, se o Senhor quiser, e se viver, nos faremos isto ou aquilo. Então, se Deus permitir, eu estarei todos os dias fazendo o que tem que ser feito. É igual eu falo, estou aqui fazendo a live hoje, né? Dia 21 de fevereiro de 2026. Se Deus permitir, estarei aqui amanhã. Se não permitir, acabou. Mas eu quero ir até o fim. Qual que é o fim? Até o último dia desse ano. Mas eu não quero só até o fim. Eu quero ir até depois do fim. Esse é o propósito. O propósito de transformação e mudança é assim. Começa com pequenos hábitos. E esses pequenos hábitos podem transformar vidas. Queira você aceitar ou não. Os hábitos podem mudar. A direção pode mudar. Mas é você que permite. É eu que permito a mudança. Entendeu? Eu permito mudar minha vida. Você permite mudar a sua vida. Você permite a sua vida andar. Você permite sua vida estabilizar. Eu sempre falo uma coisa. Você não pode falar assim, ai Deus, eu quero ter uma vida financeira estabilizada. Não é você ter uma vida estabilizada, meu querido, minha querida. Você tem que ter uma vida, não é estabilizada. Você tem que ter uma qualidade de vida. Uma vida estabilizada é como se fosse uma água parada. A água parada, ela fica o quê? Ela fica podre, ajuda mosquito e não serve para nada. Mas uma qualidade de vida é diferente. A água vem, começa, tá no topo ali, ela enche, ela transborda, porque tem outra circulando na água. E a sua vida tem que ser assim. Minha vida tem que ser assim. Nossa vida não pode ficar parada. A sua vida não pode ficar parada. Tá certo? Pois bem, essa é a palavra de hoje. E proteja o seu futuro. Proteger o seu futuro, melhor dizendo, faz mudar os pensamentos. Tá certo, pessoal? Nós iremos então fazer aquele momento de mentalidade agora. Nós vamos fazer uma mentalidade. Qual é essa mentalidade? Você vai fechar os olhos e você vai se esforçar nesse momento a mentalizar. Não estou falando agora de ganhos, nada físico, nada financeiro, nenhum projeto. Mas você vai fazer uma mentalidade diferente hoje. Você vai mentalizar um momento de descanso, sem som automotivo, sem TV, sem internet, sem celulares.
um momento de descontração com a família. Pode ser um almoço, um jantar, um churrasco, uma feijoada. Uma tarde com a família em uma fazenda, uma chácara. Mentaliza você e sua família nesse exato momento, andando no pomar, sem fotos, sem nada de tecnologia, nada. Um momento de reset. Mentaliza esse momento de reset. Mentaliza uma plantação grande de uva e você com a sua esposa, seu marido, seus filhos, ou você sozinho, não sei, com seus pais, andando, colhendo uva dentro do cesto, colocando dentro de um cesto, conversando, rindo. Isso. Olha que momento tão gostoso, tão fabuloso de se passar, de ter, sem tecnologia. Olha que momento tão gracioso, que poucos têm essa oportunidade. E você está tendo essa oportunidade de pelo menos mentalizar e sentir essa energia. Sinta esta energia. Sem preocupações, sem ansiedade. Mentaliza isso. Mentaliza você sentado em uma mesa, reunido com sua família, ele comendo um queijo, tomando um vinho, ou um café da manhã, ou um almoço, ou um jantar, ou um churrasco, está participando da feijoada, não sei. Sem nada de informações, o máximo que se vocês têm é um sonzinho ligado, escutando algumas músicas, não sendo depravadas, mas músicas gostosas de se ouvir. Nada de bebidas fortes, somente a conversa entre família, entre vocês. Olha que legal. Olha que bacana. Você está desligado totalmente da tecnologia. Você está desligado de tudo aquilo que é informação circular. Internet e tudo mais. Você está se entregando àquele momento ímpar que são raros na sua vida. Mentaliza isso. Mentaliza esse momento. Ó Deus, eu te peço em nome de Jesus, consagra o nosso pensar, o nosso falar, o nosso ver, o nosso enxergar, o nosso respirar. Consagra o nosso coração, a nossa alma. Consagra a nossa vida, a nossa família. Consagra a nossa saúde, meu Deus. Consagra os nossos vizinhos, o nosso ambiente familiar, ambiente de trabalho, o nosso ciclo de amizades. Consagra onde a gente for, se a gente iremos andar de ônibus, moto, carro, Uber, não sei, condução, a pé, bicicleta, não sei. Consagra onde a gente for. Que o Senhor nos consagra, nos abençoe, nos guarde. E se assim o Senhor permitir, estaremos aqui sempre, todos os dias, para trazer essa pessoa, meu Pai, esse momento tão gracioso. Que o Senhor consagra a Tua presença, meu Deus, na vida de cada um deles. Que eles possam destravar a mente deles, que o Senhor permita, eles permitindo a mente se destravar, e que eles possam encontrar um destravamento interior. Que eles possam ver que a base principal de transformação não é o conhecimento que eles têm, mas sim a base, pivô principal,
é o teu espírito, que a base principal é o Senhor. Que nós possamos, meu Pai, ter o Senhor em nome de Jesus à frente de tudo. Ó, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, perdoe nossos erros, nossas falhas. Abençoe este final de semana, abençoe a semana que chegará, a próxima. Que o Senhor seja conosco em tudo que fizermos, pois nós entregamos as nossas vidas tendo a certeza da vitória, em nome de Jesus. Amém. Amém, pessoal? Pois bem, estamos aqui, finalizando mais essa live. E lembrando que estaremos aqui amanhã, se Deus permitir, às 4h50 novamente, no Conexão Prosperar Sem Errar. Que são propósito, dever, disciplina, vitória e nova mentalidade. Tá certo? E bora pra cima, pessoal. Não para não. Bora pra cima. Tem planejamento? Planeje, mas coloque a Deus à frente de tudo. Tá certo? Vamos embora pra cima. Bora mudar. Vamos mudar o nosso viver, tá certo? Deus abençoe. Um beijão a todos, até a próxima.